Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Vamos responder alguns questionamentos que temos durante a nossa vida e perceber que para solucionar todos eles é preciso se conhecer. Então se acomode aí e seja bem-vindo ao Viva Mais! O autoconhecimento evita algumas enfermidades e por isso que eu convidei o Charles Jardim, que é psicólogo, para um chá. Ele vai me falar um pouquinho sobre o que é gatilho emocional. Então, muito obrigado pelo convite, Cleo. O gatilho emocional, ele tem aparecido muito nos consultórios e para a gente entender um pouquinho o que é o gatilho emocional, é quando a gente olha para o gatilho emocional como uma lembrança ruim que acaba despertando uma lembrança emocional. Então, o gatilho a gente pode colocar como lembrança emocional de algo que você pode fazer com você, mas que uma outra pessoa também pode implementar e disparar isso dentro de você. Vamos colocar que uma criança, um menino muito novo, o pai sempre diz para ele não chorar, que chorar não é coisa de homem. Quando esse menino cresce e ele começa a vivenciar algumas situações no seu dia a dia, ele acaba percebendo que, por exemplo, vamos colocar que ele começa a trabalhar e ele acaba sendo demitido e aquela demissão não entra muito bem dentro dele. Ele fica com vontade de chorar, mas acaba que ele não chora. E aí alguém na rua pode virar para ele e falar assim: por que você não chora? Nesse momento, essa pessoa desconhecida não conhece a história dessa pessoa, desse rapaz, né, que ficou adulto, e essa pessoa dispara o gatilho dele. E ele começa a chorar, ou ele fica nessa resistência a chorar. Se ele desenvolve um insight e percebe, opa, eu estou entendendo hoje, depois de 10 anos, que eu não choro, porque eu me lembrei agora que lá atrás meu pai me proibia de chorar. Então, esse é um exemplo, isso é um exemplo do que é o gatilho emocional, uma lembrança emocional. O gatilho que ele dispara e você começa a ter uma depressão, uma ansiedade, isso sempre é tratado com um psicólogo, né? Sim. O gatilho emocional, vamos esquecer um pouquinho do gatilho emocional agora e colocando as doenças como ansiedade. A ansiedade, algumas pessoas precisam sim de terapia, todo mundo precisa de terapia, mas normalmente a ansiedade ela pode ser controlada quando a pessoa percebe de onde está vindo a ansiedade. Se a pessoa tem dificuldade em lidar com a ansiedade, quando é uma ansiedade pontual, aí sim ela precisa buscar uma ajuda, que é uma ajuda psicológica, fazer uma terapia, que é indicado a qualquer pessoa. E é o próprio psicólogo, ele que diz ou que detecta isso. É claro que assim, o paciente, ele pode detectar, mas o profissional mais indicado realmente é o psicólogo, né? É o psicólogo, com certeza, sem sombra de dúvidas. O que é o espaço terapêutico? Então, quando a gente enxerga o espaço terapêutico como um espaço seguro para a pessoa se abrir e se colocar, naquele espaço ali, o que acontece é que a pessoa ela se mostra. Então, quando ela começa a se ouvir e ela começa a perceber o movimento que ela faz quando ela se expressa e coloca a sua história naquele espaço, automaticamente ela vai começando a ressignificar os seus gatilhos emocionais. E aí é o que a gente chama terapeuticamente de insights. Então, quando a pessoa tem um insight no consultório, é porque ela conseguiu fazer um link a algum gatilho emocional. Por exemplo, às vezes ela pode estar chorando muito e ela perceber que aquele choro ali traz um significado para ela positivo. Ela falou assim: nossa, é muito bom chorar nesse momento, porque esse choro tem esse significado. E como que a gente consegue perceber os nossos gatilhos, assim, no dia a dia? Perceber os gatilhos no dia a dia, o principal cenário para que você comece a essa autoobservação é, de fato,
entendendo o que você fala e o que você pensa. Então, quando você presta atenção ao que você está falando e quando você presta atenção ao que você pensa, tudo começa a ter mais sentido. Então, por exemplo, esse nosso encontro aqui, ele pode ser um encontro que, para mim, pode me dar um significado, assim como para você também. Basta a gente estar nesse encontro. Muitas vezes as pessoas elas estão em vários espaços sociais e não estão nesses espaços. Ou seja, elas não estão prestando atenção com quem elas estão conversando, o que elas estão falando e o que elas estão pensando. Então a melhor saída para começar a detectar e perceber esses gatilhos é o primeiro ponto, que é para o autoconhecimento, que é se percebendo. É por isso que também tem muita gente que percebe, o que vive, tem reações diferentes umas às outras, estando na mesma situação ou no mesmo lugar. As pessoas decidem fazer coisas diferentes mesmo participando da mesma ação, por exemplo. Exatamente. Exatamente. E por isso que todos nós somos diferentes uns dos outros, porque cada um dá significado às suas experiências de uma forma subjetiva e única. Isso também tem muito a ver com o que a gente passa para o outro. O que a gente tem na nossa vida, toda a nossa bagagem, o que a gente vai depositar no outro, o que a gente vai passar para o outro. Isso também faz diferença? Faz muita diferença. Porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa muito autoritária e não perceber isso. E aí, quando o outro te reflete esse autoritarismo, você percebe, opa, isso partiu de mim primeiro. Então, o outro também é muito espelho da gente. E as situações também. A gente só resolve um problema quando a gente olha para ele. Por isso que dentro do set terapêutico é muito mais fácil de resolver as coisas. Porque naquele espaço só tem um indivíduo, só tem o sujeito, né, a pessoa que está ali, o nosso cliente. E ele começa a perceber que tudo que está na cabeça dele se torna real. Ali é um espaço onde tudo que é processamento mental se torna real. Charles, e como uma última palavra, como uma dica, o que você falaria para os nossos telespectadores? Então, o principal ponto, assim, algo que eu possa deixar, e é algo que eu deixo todos os dias no consultório, afinal de contas eu sou um psicólogo clínico e eu tenho acompanhado muitas famílias. O primeiro ponto é você não se esquecer de você. Então, se você não quer ficar doente, se você não quer entrar em nenhuma armadilha mental, é se conhecer. Então, se conhecer implica em se ver, se enxergar, se cuidar, se ouvir, se perceber, e aí vai assim por diante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Mais. Volte sempre. Muito obrigado também, eu estou à disposição de vocês. E é isso, vamos construir o nosso ser para que cada construção, quando a gente constrói, cada um constrói a sua parte, a gente consegue ter relações sociais saudáveis. Muito obrigado mais uma vez, Cléo. Não saia daí, o Viva Mais já volta depois do intervalo.